Oi, meu nome é Marcela Lage, eu sou professora do Centro Universitário Senac, do curso do Cozinheiro Chefe Internacional. A ideia da nossa receita hoje é fazer algo prático e que a gente possa executar na festa junina que está chegando. É uma quiche de carne seca com milho. Para a nossa massa básica, a gente vai utilizar farinha de trigo sem fermento, manteiga sem sal e gelada, banha de porco também cortada em cubinhos e gelada. E agora a gente vai fazer uma farofa. Após formar essa farofinha, a gente vai acrescentar os ovos um a um para não ter perigo da gente ter algum ovo estragado. Quando a nossa massa começar a juntar, a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Vou pingar só um pouquinho de água gelada. Quando vocês conseguirem juntar toda a massa, ela precisa descansar um pouco para a gente poder depois abrir ela, para ela não ficar realmente indo e voltando ou para ela não ficar soltando muita gordura. Após preparar a massa e deixar ela descansar por 40 minutos, de 30 a 40 minutos, a gente vai separar um pouquinho e aí a gente vai abrir a massa. Então, após abrir a minha massa, eu vou virar na minha forminha. Então aqui a gente tem a nossa massinha pronta. Você vai colocar ela na geladeira e ela deve estar bem gelada quando você tocar. Enquanto a nossa massa descansa na geladeira, a gente vai preparar o nosso recheio. Então a gente vai pegar aquele milho em lata e vai escorrer a água. A gente vai bater o nosso milho com creme de leite fresco. Vai bater até o ponto que ficar cremoso. Após bater o creme, a gente vai dar uma cozidinha nele. É só o tempo de engrossar o recheio de vocês. A nossa massa agora está bem gelada. Eu toco nela, eu sinto que a massa está gelada e dura. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uns furinhos para poder a massa não baixar. A gente vai pré-assar a massa no fogo mais ou menos a 180 graus por 10 minutos. Enquanto a nossa massa assa e o nosso recheio já está cremoso, a gente deve transferir ele para uma outra vasilha para ele poder esfriar, para a gente acrescentar os nossos outros ingredientes do recheio. A carne seca desfiada e dessalgada. Tem a opção da cebola crocante, aí vocês colocam ela crua, ou da cebola caramelada, que é só colocar um pouquinho de azeite e dar uma refogadinha nela. A gente vai fazer com a nossa cebola caramelada. Vamos acrescentar uma pitadinha de sal, uma pitadinha de noz moscada. E vamos acrescentar os nossos ovos. Agora a coisa mais difícil do mundo, mexer o recheio. Então as nossas tortinhas estão pré-assadas, elas não estão douradas porque a gente ainda vai voltar para cozinhar o nosso recheio. E agora a gente vai rechear. É só não deixar o recheio transbordar nas bordas. Vamos colocar um pouquinho do nosso queijo coalho em cima, que a gente quer que forme uma crostazinha crocante. Coloque as quichezinhas para assar. O tempo de cozimento do recheio vai dar em média mais ou menos 10 minutinhos. Pega devagarzinho elas. Então a sugestão para acompanhamento da nossa quiche de milho com carne seca são algumas folhas de alface, mas pode ser as folhas que você deseje na sua salada. E aí, para não ficar um prato sem muita vida, a gente coloca uns milhozinhos até para caracterizar o nosso prato. Se vocês forem servir ela de entrada, eu indico que vocês sirvam com uma caipirinha bem gelada, que aí dá um bom acompanhamento.